Olá, aluno! Nessa aula, nós vamos melhorar o mapa conceitual que foi construído na última aula. O título dessa aula é O que eu faço para melhorar os meus mapas conceituais? Antes de ir para a nossa aula de hoje, vamos fazer uma retomada daquilo que já foi discutido. Nós discutimos que os mapas conceituais representam parte da rede de conhecimentos do mapeador. E eles são poderosos para revelar essa estrutura de conhecimento, por quê? Porque eles têm proposições, e as proposições destacam as relações conceituais. Na última aula, nós vimos passo a passo como se dá a elaboração de um bom mapa conceitual. Começamos definindo um tema a ser mapeado, no caso foi a disciplina Ciências da Natureza, criamos um estacionamento de conceitos, que são aquelas caixinhas que foram se acumulando no lado da tela, e aquilo representa um brainstorming, um levantamento de ideias. Somente depois disso, começamos a desenvolver proposições, ou seja, buscamos relações de dois conceitos e a gente tenta caracterizar esta relação por meio de um termo de ligação contendo um verbo. E no final, organizamos visualmente o mapa conceitual para facilitar a leitura do mapa produzido por outras pessoas. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com alguns conceitos que são importantes. O primeiro deles é a organização hierárquica dos conceitos. Depois nós vamos usar a tabela de clareza proposicional, que é algo bastante simples, mas que ajuda a gente a identificar problemas de elaboração das proposições. E por fim, vamos destacar a importância da revisão contínua do mapa conceitual, que é a que eu chamo aqui de revisão recursiva. Ou seja, eu tenho que revisar sempre o meu mapa porque o meu conhecimento está mudando. Se o meu conhecimento está mudando, a representação que eu tenho sobre ele também precisa ser atualizada. Vamos agora à lousa para verificar em que ponto nós estamos do nosso percurso. Hoje, aluno, estamos na aula número 15. Nós já trabalhamos com a proposição na aula 13, com esse conceito importante para a elaboração de mapas conceituais. Fizemos a elaboração de um primeiro mapa conceitual na aula 14 e hoje é o dia em que nós vamos revisar o mapa que já está elaborado. Este conceito de revisão contínua dos mapas é muito importante e por isso eu convido você agora a voltar para o programa CIMAP Tools. Então, estamos de volta ao programa CIMAP Tools e eu abri o arquivo que contém um mapa conceitual sobre a disciplina Ciências da Natureza. Vocês vão verificar pequenas alterações, porque eu já tive algumas ideias e já incluí essas ideias no mapa conceitual, e você também vai poder fazer isso com o mapa conceitual que você está desenvolvendo sobre uma das disciplinas desse semestre. Então veja, o que eu vou fazer agora é trabalhar com a organização hierárquica dos conceitos, e para isso eu vou usar uma ferramenta do CIMAP Tools que se chama AutoLayout. Então eu vou clicar na tela, segurar e arrastar com o mouse, ou eu poderia selecionar tudo. Vou em formatar e agora eu venho em Auto Layout. Vou gerar um novo layout e o programa CIMAP Tools ele começa a organizar na tela os conceitos de forma hierárquica, privilegiando a seguinte sequência. Os conceitos mais gerais estão na parte superior da tela, os conceitos com maior nível de detalhamento estão na parte inferior da tela. Então veja o que nós temos aqui. Nós temos o conceito em amarelo, que era o conceito inicial, Ciências da Natureza, o nome da disciplina. Contempla o nascimento da ciência, contempla mudanças climáticas e bioética. Esse é o primeiro nível hierárquico do mapa. É o primeiro nível de detalhamento que eu imponho na descrição da disciplina Ciências da Natureza. A partir disso aparecem as demais questões. Então, o nascimento da ciência inclui discussões sobre, e agora eu começo aqui, a reorganizar o meu mapa na tela, mas já tentando manter essa distribuição hierárquica de conceitos. Então, olha, o nascimento da ciência inclui discussões sobre ciência e universo. O universo é compreendido através, vamos limpar um pouco aqui a nossa tela. O universo é compreendido a partir da fé e da razão. E agora eu vou ver aqui o universo, o nascimento da ciência, perdão, ele inclui discussões sobre ciência. Aqui surge uma nova proposição, ciência gera tecnologia.
A gente também acha que o oposto ocorre, né? A tecnologia gera ciência, então eu vou fazer uma flecha de duplo sentido, eu vou clicar aqui nessa linha, venho em formatar, estilos, linhas e clico neste botão aqui no canto e agora eu tenho uma flecha em duplo sentido. Ciência gera tecnologia, tecnologia gera ciência, né? E com isso eu termino a parte de nascimento da ciência, depois eu tenho a parte de mudanças climáticas que foram causadas pela sociedade, e eu tenho um enriquecimento enorme da parte de bioética, então ela está relacionada com o avanço da biologia molecular. A biologia molecular interfere em temas relacionados à vida, e olha que coisa interessante que aparece no mapa. Do mesmo jeito que o universo, a vida é compreendida através da fé e da razão. Então, isso aqui é uma estrutura do nosso mapa, já com uma organização hierárquica. Então, o que isso quer dizer, ou o que isso nos revela? Isso nos revela uma descrição da disciplina em que eu vou aumentando o nível de detalhamento passo a passo. Essa forma de organização do mapa conceitual facilita enormemente a compreensão daquilo que eu quero comunicar. Então, veja que interessante, nós temos a disciplina Ciências da Natureza como um conceito inicial do mapa, que é desdobrado num primeiro nível hierárquico em 3 eixos, nascimento da ciência, mudanças climáticas e bioéticas. Esse primeiro nível hierárquico é desdobrado num nível maior de detalhamento, onde aparecem os conceitos que eu estou destacando aqui com borda azul. Universo, ciência, sociedade e biologia molecular. Então perceba que eu imponho um nível maior de detalhamento, né? Depois aparece num terceiro nível tecnologia e vida. Aparecem como um detalhamento do segundo nível. Deixa eu destacar aqui, olha, tecnologia e vida. E por fim, um último nível onde o detalhamento atinge seu ponto máximo com fé e razão. Agora percebam que fé e razão são conceitos reconciliadores. Eles ligam partes distintas da disciplina. O que eu quero mostrar com este exemplo é que tanto o nascimento da ciência quanto bioética, que são eixos da disciplina, né, acabam se desdobrando em temas como universo e vida, e ambos os temas são abordados pela fé e pela razão. Então veja que a imposição de uma ordem hierárquica ajuda ainda mais na organização das ideias, né? Então você tem a relação conceitual na forma de proposição e agora você impôs uma organização hierárquica aos conceitos do mapa. O que nós vamos fazer agora é avaliar a clareza semântica de cada uma das proposições e para isso eu vou usar o que eu chamo de tabela de clareza proposicional. Como é que nós vamos construir essa tabela? O primeiro passo é exportar essas proposições todas na forma de uma tabela. Então, aqui, vou fazer de novo para mostrar, né, no canto esquerdo da tela há um botão verde e eu consigo, fechando a janelinha de estilo, consigo ver todas as proposições do mapa conceitual aqui. Então, o que eu vou fazer agora é exportar isso como texto. Eu vou salvar isso no meu computador, foi salvo com sucesso, e agora eu vou recuperar essa informação num programa de planilhas como o Excel. Então agora eu vou em dados de outras fontes, dados de texto, melhor dizendo, proposições, importar. Ele vai me ajudar a fazer essa importação, eu clico em avançar, avançar e concluir. Copiar os dados nessa célula e aqui eu tenho o que eu chamo de tabela de clareza proposicional. Todas as proposições daquele mapa estão organizadas agora numa tabela. E em cada linha dessa tabela eu tenho uma proposição que precisa ter clareza semântica suficiente. Então, este exercício, ele força o mapeador a revisar sozinho a clareza semântica do seu mapa conceitual. Lá no CIMAP Tools, nós olhamos tudo o tempo todo. Nesta tabela, nós vamos olhar proposição por proposição, ou seja, eu vou ler linha por linha. E eu posso marcar nesta coluna um OK se a clareza estiver boa e um X se eu tiver que fazer alguma alteração. Então, começando, bioética é uma interface entre tecnologia, isso está OK. Biologia molecular interfere em temas relacionados à vida, está OK.
Ciências da natureza contempla o bioética. Olha o detalhe que aparece aqui, quer dizer, a proposição está quase clara, mas há um erro de concordância de gênero. Melhor seria, ciências da natureza contemplam a bioética. Então aqui eu posso revisar o meu mapa conceitual, fazendo uma minúscula alteração no artigo que eu estou usando. O universo é compreendido através da fé, está ok? O universo é compreendido através da razão, também está ok? Mudanças climáticas foram causadas pela sociedade, está ok? E eu volto a insistir, eu estou aqui fazendo um exame de clareza semântica. O tema é polêmico, eu posso concordar ou não depois sob o ponto de vista conceitual, mas nesta tabela, que eu chamo tabela de clareza proposicional, o que me interessa é a verificação da mensagem, se ela está clara ou não. Vida é compreendida através da fé, é a próxima e também está ok. Ciências da natureza contempla o mudanças climáticas, eu tenho um problema de artigo. Vida é compreendida através da razão, está ok. Ciências da natureza contempla o nascimento da ciência e isso está ok. Nascimento da ciência inclui discussões sobre o ciência, eu preciso revisar. Bioética é uma interface entre sociedade, está ok. Bioética está relacionada com o avanço da biologia molecular, está ok. Nascimento da ciência inclui discussões sobre o universo, está ok. E a última proposição, bioética é uma interface entre ciência, está ok. Com o preenchimento dessa tabela, vendo cada proposição uma por vez, você consegue detectar problemas minúsculos de clareza como essa questão do artigo. Às vezes com uma concordância entre singular e plural. E às vezes isso te leva a novas ideias. Então, este é um momento de refinamento e revisão do seu mapa. O que a gente faz geralmente é pegar o resultado da avaliação que o mapeador faz usando essa estratégia da tabela de clareza proposicional e voltar ao mapa para impor as correções necessárias. Então, nós podemos voltar aqui ao nosso mapa conceitual e eu poderia agora impor as correções. E isso você pode fazer, por exemplo, com o seu mapa. O mais importante para terminar essas estratégias, né, a demonstração das estratégias de elaboração de mapas, está na definição de uma pergunta focal. Então, o último passo que é fundamental para se ter um bom mapa é estabelecer uma pergunta ou uma questão focal. Ou seja, agora que eu tenho um mapa claro, bem construído, representando as minhas ideias, eu me questiono. O que ele responde? Nesse caso, eu poderia enunciar a seguinte pergunta: como a disciplina Ciências da Natureza está organizada? Vamos posicionar isso direito na tela. Isso faz, às vezes, de um título de uma dissertação, né? O título de uma boa dissertação tem a mesma relação que a questão focal para um bom mapa. Então, eu antecipo para o meu leitor, para aquela pessoa que eu quero apresentar as minhas ideias, o que exatamente eu estou respondendo. Aqui eu estou respondendo como a disciplina Ciências da Natureza está organizada. E aí você tem a rede proposicional, que tem uma boa relação com a pergunta. Nesse último estágio de revisão, o mapeador pode tanto ajustar o conteúdo das proposições, como ajustar a pergunta que o mapa vai responder. Para terminar, eu vou salvar o mapa, só que agora eu faço questão de mostrar que o não salvar como o mapa, há um campo aqui que é a questão focal. Isso é o que a gente chama de metadados, e são os dados importantes se você publicar o seu mapa num servidor. Eu consigo verificar mapas sobre os temas que me interessam a partir da questão focal e de palavras-chave. Então, o que eu vou fazer aqui, deixa eu cancelar, eu vou copiar essa pergunta e vou em salvar como e vou colar essa pergunta aqui. Posso incluir palavras-chave, como, por exemplo, bioética, mudanças climáticas, opa, vamos lá. Universo, e assim por diante. Eu estou gerando informações sobre o meu mapa conceitual, antes mesmo de mostrar o meu mapa conceitual. Então, mecanismos de busca na nuvem podem localizar este mapa, e este mapa pode ajudar alguém
que esteja estudando um tema similar. Notem, por fim, que a autoria do mapa está garantida, porque quando nós instalamos o programa, nós criamos um usuário, nós criamos uma identificação, nós criamos um e-mail, e essas informações acompanham o meu mapa na nuvem. Então, se alguém gostar desse mapa e quiser entrar em contato comigo, essa pessoa vai conseguir. Então, nós vamos terminar a construção do nosso mapa, deixando ele nesse formato. E lembrando que, claro, eu poderia esperar mais dois dias, talvez uma semana, e voltar a revisar as minhas ideias sobre esse tema. E isso mostra aquele ponto que eu falei no começo dessa aula. A revisão contínua do mapa é importante, uma vez que eu aprendo o tempo todo. Então, se o meu conhecimento sobre um assunto muda, a representação que eu estou fazendo sobre o meu conhecimento também precisa ser atualizada. Para terminar, vamos à lousa para verificar os materiais de estudo pertinentes à aula de hoje. Os conceitos teóricos subjacentes à técnica de mapeamento conceitual estão muito bem descritos num artigo publicado na revista que se chama Praxis Educativa. Eu vou colocar o link para esse artigo no descritivo desse vídeo e sugiro ele como material de apoio. Então vamos marcar aqui na nossa linha do tempo o nome da revista. Esse é o texto da Praxis Educativa. Os materiais de apoio que estão sendo sugeridos são bons durante o curso e sempre que você quiser fazer bons mapas conceituais.